Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso, nessa aula nós falaremos sobre a história das constituições brasileiras. Bom, como nós já falamos nas aulas anteriores, a Constituição é a lei maior, é a norma estruturante do sistema. Então ela pode ser compreendida como a lei das leis, a lei maior, lei fundamental de um Estado soberano. No momento em que uma Constituição está sendo elaborada, há uma ampla liberdade para todos aqueles que estão envolvidos no processo, como eu também já falei em aulas anteriores, né? Isso é uma característica própria de um instrumento que vai definir a estrutura do Estado, que vai definir os direitos e garantias fundamentais em um Estado que não está sujeito a nenhuma ordem externa. Por isso que ele é um Estado soberano, né? Trata-se da principal norma jurídica de regência do Estado, né? Como nós temos visto já de forma reiterada. A Constituição regula a estrutura e organização do Estado, a forma e o sistema de governo, a distribuição e limitação dos poderes, tanto o poder executivo, legislativo, judiciário, o poder de tributar, né, o poder de estabelecer regramentos sociais, né? Tudo isso está definido e consta no texto das constituições. Os direitos e garantias fundamentais também estão lá no texto da Constituição, os direitos políticos ou direitos de cidadania. Então, a Constituição, enquanto conceito, é toda essa norma macro que define toda a estrutura do Estado, define os direitos e as garantias fundamentais, define as limitações aos poderes, de modo que possa haver um controle maior de situações que podem ser consideradas abuso de poder ou abuso de autoridade. Pois bem, já falamos sobre o poder constituinte na aula passada, na videoaula passada. Aqui eu vou apenas pontuar uma subdivisão, uma pequena subdivisão. Poder constituinte é a atribuição responsável pela elaboração de uma nova Constituição ou de revisão de dispositivos constitucionais, né? No caso do poder constituinte derivado, né? Então, existe o poder constituinte originário, aquele que é responsável pela criação de uma nova Constituição, o poder constituinte derivado reformador, aquele que vai trazer emendas constitucionais, né? Tem o poder derivado revisional, aquele que vai estabelecer uma revisão constitucional, que é diferente de emendas à Constituição. A Constituição, de acordo com a sua elaboração, pode ter feito uma previsão específica para a sua revisão, a revisão geral. No caso, seria um poder constituinte derivado mais amplo para se fazer uma revisão geral do texto constitucional. E o poder constituinte derivado decorrente, aquele responsável pela elaboração das constituições estaduais. Pois bem, então vamos falar agora um pouco mais sobre a origem do poder constituinte, né? Segundo o que a doutrina entende, o poder constituinte originário surge normalmente de uma ruptura político-institucional, como nós já falamos em aulas anteriores. A cada nova Constituição surge um novo Estado, com uma formatação diferente, com garantias diferentes, com direitos diferentes, com a estrutura de funcionamento dos tribunais diferente, com a estrutura de composição do executivo, do legislativo, do judiciário diferentes, né? Então, tudo isso surge com uma ruptura institucional, político-institucional. Por exemplo, a Constituição de 88, que veio de um processo de redemocratização depois de um período de um regime militar em que muitos direitos estiveram com o seu alcance restrito ao controle dos militares, né, que estiveram no poder. Isso tudo estabeleceu um quadro, né, de reivindicações que desagou, que culminou com a Constituição
de 1988, tido, né, como um processo constituinte democrático, né? Então, posso citar aqui como alguns exemplos de fatos geradores para o rompimento o rompimento político e institucional, um golpe de Estado, uma revolução, uma declaração de independência, uma guerra civil, uma guerra externa. Tudo isso pode fazer com que o Estado precise se apresentar sob uma nova característica, uma nova roupagem. Em todo caso, o titular do poder constituinte é o povo do Estado soberano, porque o Estado ele não é um fim em si mesmo, ele é apenas um meio de concretização de direitos, né? Isso sempre aconteceu e deve ser sempre compreendido dessa forma. Quanto à classificação das constituições, no que diz respeito à origem da mesma, as constituições elas podem ser classificadas em constituições promulgadas ou constituições outorgadas. As constituições promulgadas são aquelas constituições democráticas, aquelas constituições que são apresentadas à população de uma maneira geral por meio de seus representantes e ela é votada, né? Então, a Constituição promulgada resulta da participação popular por meio desses representantes. O que aconteceu, por exemplo, na Constituição de 1988. A gente vai falar um pouco mais adiante aqui, acredito que o próximo slide, sobre quais constituições brasileiras foram promulgadas e quais foram outorgadas. As constituições outorgadas ou impostas são aquelas que foram impostas pelo governante sem participação democrática. Ou seja, são constituições de períodos de regimes com pouca ou nenhuma participação da população. Elas simplesmente foram impostas pelo governante que estava no poder de forma não democrática. Constituições brasileiras segundo a origem, né? Como eu falei no slide passado, as constituições promulgadas, ou seja, as constituições que foram elaboradas de forma democrática, são as constituições de 1891, de 1934, de 1946 e a de 1988, a que está em vigor. E as constituições outorgadas, ou seja, aquelas que foram impostas, são a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição, a nossa Constituição histórica, a Constituição de 1937, a Constituição de 1967 e a Constituição de 1969. Essas duas, ambas no período do regime militar. A Constituição de 1824 teve algumas características. Lembrando que o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, depois de um longo processo, e o país precisava positivar, ou seja, incluir no texto de sua própria Constituição aquilo que eram os valores mais importantes do Estado novo que estava surgindo, que era o Estado brasileiro. Então, a Constituição de 1824 ela foi outorgada por Dom Pedro I, né? Ela não foi uma Constituição democrática, ela foi elaborada pelos doutos que assessoravam o imperador, né? O rei brasileiro Dom Pedro I. E aí, isso foi apresentado à nação como um documento que representava a vontade do império, né? Foi a primeira e mais longa Constituição brasileira. Ela esteve em vigor de 1824 a 1891. Essa Constituição de 1824 instituiu a monarquia hereditária, né? Então, o modelo já conhecido e que estava prevalecendo em Portugal estava sendo replicado na realidade brasileira. Outra característica da Constituição de 1824 foi a existência de 4 poderes políticos, sendo
o executivo, o legislativo, o judiciário, que nós conhecemos, e o poder moderador, que cabia ao imperador. Era um poder de intervenção nos demais poderes. Ou seja, no final das contas, o poder moderador ele se sobrepunha aos demais. Ainda sobre a Constituição de 1824, é importante considerar que ela estabeleceu o voto censitário, restrito a homens livres e ricos. Ela fez a exclusão das mulheres do processo eleitoral, dos escravos e dos pobres nesses processos de eleição, né? A Constituição de 1824 consagrou o Estado unitário com um governo centralizado, né? Não havia federação. O Estado era um Estado unitário, nos mesmos moldes português, espanhol, né? Francês. A Constituição de 1824 estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Estado. Outra característica. A Constituição de 1891 é a nossa primeira Constituição republicana. Ela foi promulgada após a proclamação da República em 1889. Então, ela é uma Constituição que trouxe as bases daquilo que o Brasil iria adotar como base republicana, né? Ela instituiu a República como forma de governo, o presidencialismo como sistema de governo e a federação como forma de Estado. Estabeleceu claramente uma distinção entre Estado e Igreja, ou seja, o Estado ele é laico, ele não escolhe uma religião oficial, como aconteceu com a Constituição de 1824, que tinha o catolicismo como religião oficial. Então, o Estado laico é esse, não é o Estado que impede a prática de liberdades religiosas das mais diversas, mas é o Estado que não adota uma religião oficial. Constituições de 1934 e de 1937 algumas características. A Constituição de 1934 ela foi promulgada. Ela preservou a República, o presidencialismo e a federação. Ela criou a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Ela incorporou muitos daqueles valores que nós já havíamos falado anteriormente sobre o constitucionalismo social, né? Ela instituiu o voto feminino e o voto secreto e ela aboliu o voto censitário. Então, ela trouxe esses aspectos como algo positivo. A Constituição de 1937, ela é uma Constituição outorgada. Durante o governo de Getúlio Vargas, ela foi chamada de Constituição polaca. Segundo muitos historiadores, ela representou um retrocesso político-institucional devido à ampla centralização do poder, o que pode ser demonstrado, por exemplo, através da grande disseminação de decretos-leis pelo presidente da República, em substituição, em muitos casos, ao processo legislativo que deveria estar acontecendo no âmbito do poder legislativo. A Constituição de 1937 extinguiu a justiça eleitoral, né, e os partidos políticos, né? Então, ela trouxe esse aspecto aí certamente negativo. A Constituição de 1937 não dispôs sobre o mandado de segurança e ação popular. Então, por esse motivo, ela não é tida como uma Constituição exemplar na nossa realidade. A Constituição de 1946, ela é uma Constituição, ela foi uma Constituição promulgada, né, e estabeleceu um momento de retomada da democratização no país, né? Então, ela é tida como marco da redemocratização do país. Ela estabeleceu novamente a justiça eleitoral, ela trouxe de volta a justiça eleitoral, ela fortaleceu em muitos aspectos a questão dos direitos humanos e políticos, e ela reconheceu o direito de greve
entre outros aspectos. Estou apenas destacando alguns pontos que vão diferenciar uma Constituição de outra. As Constituições de 1967 e 1969 foram ambas outorgadas. Elas vieram em decorrência do regime militar, onde havia forte prevalência do poder executivo. A ideia era se ter um poder executivo forte, né, que pudesse fazer com que todas as medidas necessárias, principalmente ao crescimento econômico, acontecesse de forma satisfatória. No entanto, houve no período a supressão de inúmeros direitos dos cidadãos, especialmente os direitos de participação, os direitos de reunião, os direitos de participação democrática propriamente dita, né? No período havia eleição indireta para presidente da República, inclusive ao final desse regime levantou-se um movimento pelas diretas, né, para eleições diretas no Brasil, né? E aí vem o período da segunda redemocratização que nós temos no país através da Constituição de 1988, que foi promulgada em 5 de outubro e estabeleceu o pluripartidarismo, né? Consolidou o sistema de pluripartidarismo, havia diversos partidos políticos com ampla liberdade, é o que existe ainda hoje, partidos de centro, partidos de direita, partidos de esquerda, né? A Constituição ainda estabeleceu eleições diretas em todas as esferas. A Constituição de 88 estabeleceu o fortalecimento da autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Constituição de 88 ampliou os direitos e garantias fundamentais. Depois de todo esse processo de restrição de direitos, de limitação de direitos, houve um processo aí de ampliação de direitos e de garantias fundamentais para que processos de repressão às liberdades não voltem a acontecer, né? Essa é a ideia. Instituição de instrumentos como, ela trouxe, né? A instituição de instrumentos como habeas data, né, que é um remédio constitucional que deve ser utilizado para ter acesso a informações sobre as pessoas, né? Você ampliar as hipóteses de acesso a informações que as pessoas devem ter sobre as suas pessoas propriamente ditas. O mandado de injunção, que ele pode ser manejado na ausência de uma norma regulamentadora que possa impedir a realização de algum direito. O mandado de segurança coletivo também foi instituído através da Constituição de 1988, né? E, por fim, aqui, mais uma outra inovação importante que se deu foi a ampliação dos direitos políticos, como, por exemplo, o voto dos analfabetos e jovens de 16 anos. Esses são apenas alguns traços fundamentais, certamente vocês irão ampliar os estudos através do material que nós disponibilizaremos. Então é isso, até a próxima aula.